Pessoal, recentemente vimos Mumon Katsuragi descobrir sobre o ataque de Ryuko Yanagi, e o vídeo de hoje começa com o próprio Mumon Katsuragi contando. Bom, foi isso, essa é a história do que aconteceu. Jumei Kuga respondia: eu tinha ouvido a história sobre o incidente em que a Agorakugumi foi atacada, mas não sabia que tinha sido obra do Yanagi. Então foi isso que o moleque quis dizer naquela hora, né? E aquele dinheiro era o pagamento pelos ingressos do parque de diversões. Momon respondia: sim, pelo menos é isso que o Sr. Kamura disse. Kuga dizia: esse incidente aconteceu há cerca de 2 meses atrás. Se for assim, então a participação deve ser em breve. As inscrições normalmente começam cerca de 3 meses antes. No melhor dos casos, se for mais cedo, essa luta pode acontecer dentro de 1 semana, e no mais tardar dentro de 1 mês. Será dentro desse período em que o parque de diversões abrirá. Surpreso, Momon absorvia aquelas informações e Jumei Kuga questionava: você está mesmo falando sério sobre ir? Momon respondia: se o Yanagi for, sim. Jumei Kuga alertava: não é só ele. Aquele lugar é um lugar onde apenas os loucos podem entrar. Momon dizia: então eu também serei um louco. Kuga alertava: você vai morrer. Momon engolia seco e pensava: eu não me importo se morrer. Era isso que eu queria dizer, mas eu não posso. Eu não vou morrer, mas eu também não posso dizer isso. Momon olhava para a lua cheia e dizia: eu já fiz a minha escolha. Jumei dizia: entendo. Muito bem, então eu vou te contar tudo o que sei. Essa é uma história que ouvi do meu mestre, um conto passado para mim. Porém, não posso dizer com certeza se realmente é verídico. Também há partes que eu ouvi com meus próprios olhos. Vou juntar tudo e contar para você. Momon questionava: tem certeza que quer fazer isso? Kuga respondia: fiquei curioso se você, o único discípulo de Taizama Tsumoto, o homem que dominou o Muzun Raijin, realmente consegue sobreviver naquele lugar. Momon dizia: e se eu sobreviver, isso quer dizer que eu estou apto e você vai querer me enfrentar, certo? Jumei Kuga começava a abrir um sorriso e exalava uma aura avassaladora. Em seguida, ele começava a contar como narrador. O ano era 1886, o 19º ano da Era Meiji, no Santuário Yaoi, em Tóquio. Foi realizado um torneio de artes marciais promovido pelo Departamento de Polícia Metropolitana, popularmente conhecido como as lutas marciais da polícia. Famosos artistas marciais de todo o país se reuniram para este torneio, do estilo Yoshin de Shiba, Ramo Totsuka, Koshien Taro e Terushima Taro eram os representantes. Representando o estilo Kito, Okuda Matsugoro, de Korumi, Kyosho, Nakamura Hansuki do estilo Ryo Shinto, de Kamumoto, Samura Masaki do estilo Takeuchi Santoryu, e finalmente, como uma força emergente do estilo Jujutsu de Kano, mais conhecido como Judoku Dokan, Saigo Shiro e Yokoyama Sokujiro. Saigos Tito e Shiro eram os representantes. Muitas figuras distintas e poderosas se reuniram, lutaram carregando o peso de suas próprias escolas. Quanto às regras detalhadas e os resultados finais do torneio, muitos registros foram destruídos no grande terremoto de Kanto, então muita coisa se perdeu. Pelo fato de que o Judoku Dokan, que conquistou muitas vitórias, foi adaptado pela polícia metropolitana, é certo que, para os artistas marciais, eles foram os melhores representantes. Este foi um torneio vital para mostrar ao mundo o valor de seus estilos. Mas ainda assim, apesar de possuir poder mais do que o suficiente para um torneio destinado a decidir o artista marcial mais forte, haviam aqueles que continuaram incapazes de participar. Kobojutsu da escola Hagyo, mestre de Kobojutsu da escola Hagyo. Seu nome era Hagyo Genshun. No flashback, Hagyo Genshun ficava diante de seus alunos que lamentavam revoltados. Como assim? Chamar qualquer outra pessoa de mais sorte ignorando o sensei? Se o sensei tivesse participado, jamais teríamos sido superados por gente como da escola Kano. O mestre Hagyo Genshun dizia calmamente: eu suponho que seja simplesmente uma questão de época. O torneio pode se gabar de que existem golpes proibidos, mas ainda assim, nos estilos antigos ainda existem técnicas que não podem ser usadas, e segredos que jamais devem ser revelados.
Ouvi dizer que havia muitas outras escolas além da nossa que não puderam participar. Alguns dizem que é porque suas técnicas são secretas e não podem ser mostradas em público, mas a principal razão é que as próprias técnicas são perigosas demais. Parece que algumas escolas conseguiram entrar concordando em selar seus golpes mais letais, mas incapazes de demonstrar sua verdadeira força, acabaram arrastando a reputação de suas escolas para a lama. Um erro crasso. Um aluno questionava furioso: perigosas? Não me faça rir, mestre, com todo respeito. Artes marciais não são uma dança, são uma arte de combate. Como pode chamar isso de torneio de artes marciais se os participantes têm medo de um pouco de sangue? Agyun Genshun absorvia aquele descontrole do aluno e dizia calmamente: o shogunato caiu há muito tempo. Os samurais que um dia afiaram suas lâminas desapareceram. Parece que o mundo já não tem utilidade para pessoas como nós. Os alunos choravam e um deles dizia lamentando: mas ainda temos um enorme orgulho da escola Hagyo. Eu me recuso a simplesmente ficar sentado vendo a nossa escola desaparecer assim, mestre. Aquele primeiro aluno mais acalorado dizia: exatamente, mesmo sem entrar no torneio, se conseguirmos fazer apenas o nosso nome ser reconhecido, a visão da sociedade sobre nós também vai melhorar, correto? Questionavam enquanto o mestre mantinha-se calado. Mas o que isso quer dizer? O que isso resultaria na prática? Respondiam: ultimamente, os Tsujigeri, os assassinatos de rua, vêm acontecendo frequentemente na cidade durante a noite. Parece que o culpado não usa a espada, mas sim as próprias mãos nuas. O assassino ainda não foi capturado. Se conseguirmos capturar esse cara antes da polícia, isso sem dúvidas atrairá muita atenção da sociedade. Por favor, mestre, contamos com você. Você é o mais capaz. Agyun Genshun absorvia aqueles pedidos e a cena cortava para ele, andando sozinho na calada da noite, em busca de ser atacado pelo assassino. No caminho, ele comentava consigo mesmo: ai, deixei aqueles caras me convencerem a fazer a patrulha noturna. Eu entendo como eles se sentem, e eu sou exatamente igual. Artes marciais que nunca podem ser usadas? Mas qual é o sentido de continuar protegendo técnicas que você domina? Nessa hora, Genshun pressentia algo. Ele disparava a rua fora e pensava: essa aura é o assassino de rua? Ao chegar, Hagyo via um homem enforcando o outro. O agressor largava e a vítima caía morta. Calmamente, Hagyo questionava: então é você? O famoso retalhador das ruas? O assassino se virava, abria um sorriso e disparava. Com seus dedos ele estocava, mas Hagyo bloqueava e contra-atacava com um pisão no corpo. O inimigo era jogado para trás e arrastava parando, e dizia sorrindo: você é bom. Quem diabos é você? Hagyo respondia: mestre do estilo Hagyo, Hagyo Genshun. O assassino se erguia pegando um apunhado de terra em sua mão direita, tirava seu roupão e dizia entrando em guarda: então você apareceu. O famoso Hagyo. Eu estava esperando alguém como você aparecer. Eu pertenço ao estilo Takemiya. Meu nome é Manjirou Kusama. Hagyo questionava: estilo Takemiya? Por que alguém como você desceria a tamanha vilania? Manjirou Kusama questionava: vilania? Sim, você está certo. Manjirou jogava areia nos olhos de Hagyo, encurtava e quedava, em seguida dizia entrando na montada: mas Hagyo, você dentre todas as pessoas deveria entender. Como alguém que busca dominar o mesmo estilo ancestral que eu, sim, você entende. Manjirou começava a golpear e dizia enquanto espancava: as técnicas que passei minha vida inteira dominando, morrer sem jamais poder libertá-las? Com toda a minha força? Ah, não. O amargor disso seria insuportável. Perceber que vou morrer sem passá-las, sequer para uma única alma. Só uma vez é tudo que peço. Quero usar essas habilidades que aperfeiçoei até a satisfação do meu coração. Eu quero saber como é matar um homem. Como um grande mestre, você sente o mesmo, não sente, Hagyo? De repente, galera, mesmo com a cara espancada, Hagyo subia com um ataque de mão na garganta. Com seus dedos, ele simplesmente arrancava a garganta de Manjirou Kusama. O mesmo recuava sangrando bastante, até que tomava um pisão na nuca e era eliminado. Como um monstro, Hagyo Genshun arfava na calada da noite, até que de repente, um homem dizia em cima de uma casa e contra a lua cheia: maravilhoso! Uma nitidez técnica magnífica. Foi um belo duelo. Hagyo questionava: um duelo, o senhor diz? Eu estava apenas me defendendo de um delinquente comum. O mascarado questionava: será que foi isso mesmo? No momento em que desceria o golpe final, você parecia feliz, rindo daquela maneira insana. O mascarado saltava da casa, pousava suavemente e continuava dizendo:
é uma tragédia, seja esgrima ou jujutsu. Quando reduzidos à essência absoluta, não passam de técnicas feitas para matar. E por tê-las dominado, você está condenado a viver seus dias com a alma atormentada pela fome que elas despertam dentro de você. Como resultado, essa escuridão ardente no coração levou a isto. Assim como aconteceu com este homem, ele se tornou um Yaksha, movido por um impulso primitivo de caçar os outros. Vivia como um espírito da natureza, ligado aos seus instintos. E você, talvez um dia descubra que seus próprios desejos são impossíveis de conter, e pode acabar seguindo exatamente o mesmo caminho. Então, que tal usar essa sua técnica? Por que não usá-la até satisfazer completamente o seu coração no meu palco? A Gyo questionava. Satisfazer o meu coração no seu palco? Do que você está falando? Quem diabos é você? O mascarado respondia. Eu sou o Rei Lanling. Eu sou aquele que salva todos os artistas marciais famintos. Como narrador, Jumei Kuga voltava a contar. Dessa forma, o Rei Lanling alcançou os mais poderosos artistas marciais. Ele havia providenciado o palco para a batalha. O oponente era sempre da escolha do Rei Lanling. O Rei Lanling, o vencedor, poderia receber dinheiro suficiente para viver por 1 ou 2 anos sem fazer absolutamente nada. No começo, era apenas uma luta individual por dia, mas o número de combates aumentou para 2, depois 3, até que os torneios com múltiplos lutadores também passaram a ser realizados. A notícia disso gradualmente se espalhou pela comunidade das artes marciais, e aquele campo de combate passou a ser reconhecido como o parque de diversões. Lá, metade dos derrotados morre. 40% sofrem sequelas físicas que duram a vida inteira. Apenas 10% saem ilesos. Mesmo entre os vencedores, 20% morrerão depois devido aos ferimentos. 50% continuarão sofrendo complicações. Dizem que apenas 30% permanecem em perfeitas condições físicas. E então, os intactos retornarão. E ainda assim, até mesmo aqueles que saem ilesos retornam novamente ao parque de diversões para procurarem por mais. Eu simplesmente não consigo esquecer o gosto de uma batalha onde apostei a minha própria vida. Em apenas alguns anos, o dinheiro já não era mais fornecido pelo anfitrião, mas pelos próprios participantes. Isso servia para eliminar aqueles que não possuíam habilidade real e se reuniam apenas pelo prêmio em dinheiro. Conforme o tempo avançava, no fim da Era Showa para a Era Heisei, aquele campo de batalha, antes conhecido como Parque de Diversões, permaneceu sendo assim chamado até os dias de hoje. Começávamos a ver Jumei Kuga participando do Parque de Diversões e ele continuava dizendo: o nome Parque de Diversões vem de seus principais locais de realização, lugares como parques de diversões, parques temáticos e shopping centers em construção. Em determinados momentos, o Rei Lanling vai alugar o local inteiro, e então participantes com dinheiro entrarão na disputa. Eles devem lutar contra qualquer um que cruzar o seu caminho. O vencedor fica com o dinheiro do perdedor. Essa é a única coisa que poderia ser chamada de regra. Você é livre para enfrentar quantos oponentes quiser. Atacar um único oponente em grupo também é permitido. Entrar portando armas às claras não é permitido, mas depois que você entrar, qualquer coisa que encontrar lá dentro poderá ser usada como arma. Câmeras foram instaladas em todos os cantos do parque de diversões para que o Rei Lanling possa observar a luta. Quem é esse Rei Lanling, ninguém sabe, mas é fácil imaginar que ele seja um homem capaz de manipular livremente cifras na escala usada para contar com o orçamento nacional. E da Era Meiji até os dias atuais, é impossível que apenas um único homem tenha sido o Rei Lanling. Portanto, não seria estranho se o atual fosse a 4ª ou a 5ª geração desde o primeiro. O narrador finalizava na sequência, e foram essas coisas que Jumei Kuga disse a Mumon Katsuragi. E dessa forma, pessoal, com a história do parque de diversões sendo expandida para nós leitores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Aqui na Sociedade Z a gente tem vídeo todos os dias ao meio-dia, então fiquem ligados, eu tô sabendo que muita gente não tá recebendo os vídeos do canal, então quando for meio-dia, você joga ali na aba de pesquisa Sociedade Z e entra para conferir o que a gente postou aqui. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir, e é isso aí galera, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!